Começamos. Bom dia a todos. Vamos então iniciar nossa segunda atividade síncrona do curso. Essa atividade síncrona eu marquei para ensinar vocês a resolverem os exercícios e fazer os exercícios de uma forma adequada na lista. Bom dia, Pedro. Eu não costumava fazer uma atividade assim nos outros semestres, mas eu vi que algumas coisas que, para mim, aparentemente eram óbvias, para os alunos acabam não sendo, no fato assim de você fazer uma lista organizada, de você fazer o exercício de forma clara, redigida, deixar bem explicado aquilo que você está fazendo. Então, então eu decidi fazer essa atividade e isso eu acredito que será um aprendizado não só para essa disciplina, como também para as demais. Afinal de contas, estou ensinando vocês uma forma de apresentar o seu trabalho. Lembrando que a lista deve, em primeiro lugar, ser compreensível para você. Assim, imagine que você vai ler essa lista que você fez daqui a um ano, quando você quase não se lembra mais do conteúdo. Ela tem de estar escrita de tal forma que você, olhando para ela, você lembre de todos os processos que você fez e entenda, inclusive, aqueles passos mais complicados. Então, para essa atividade, eu escolhi alguns exercícios do Sears e Zemansky. Eu vou ler o enunciado deles e aí nós faremos juntos. E lembrando, essa atividade sendo gravada, assim que o Google me liberar o arquivo, eu coloco no meu canal no YouTube e coloco o link no Moodle, naquele nosso tópico de atividades síncronas. E se você tiver qualquer dúvida, pode ou digitar aqui no chat, ou abrir o microfone e falar comigo. Eu estou acompanhando a tela do notebook aberta aqui do lado. E vamos ao primeiro exercício que eu selecionei. Todos são do Sears e Zemansky, então vocês podem deixar as páginas de enunciados que eu coloco no Moodle abertas. Estou lidando aqui, vamos começar com o exercício 1.2. Eu não sei como é que está a visualização de vocês. Aqui não tá, aqui está melhor do que estava ontem. Mas às vezes o Google Meet ele baixa muito a visualização, a resolução, e vocês não conseguem ver o que eu estou escrevendo. Por isso que, junto com o vídeo, eu vou colocar também essas folhas em que eu estou escrevendo digitalizadas no Moodle. Bom, o exercício 1.2, que se encontra na página 30 do livro, diz que, de acordo com o rótulo de um frasco de molho para salada, o volume do conteúdo é de 0,473 litro. Usando apenas a conversão 1 litro igual a 1.000 centímetros cúbicos, expresse esse volume em milímetros cúbicos. Então, primeiro passo, lemos o enunciado. Vamos agora a colocar as informações mais relevantes que o enunciado nos fornece. Então, nós temos aqui um certo volume de 0,473 litros. E ele nos diz que 1
litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. E o que o exercício está nos pedindo? Ele quer este volume em milímetros cúbicos. Este foi o primeiro passo da resolução. Vejam que eu sempre vou falar para vocês, explique os pontos principais do enunciado. É isso aqui, eu coloquei as principais informações do enunciado. O que ele nos fornece e o que ele está nos pedindo. Alguns estudantes preferem, inclusive, copiar todo o enunciado na folha. Eu considero isso desnecessário. Se você quiser fazer, fique à vontade. Porque, às vezes, o Sir Zemansky fornece um enunciado muito longo e, na verdade, as informações relevantes para a física, para a resolução, são bem poucas. Ele pode falar: um veículo produzido em 2000 num experimento pela NASA atingiu uma velocidade recorde desde 1956 no ar de tal, sim. Ou seja, tudo isso aqui já é irrelevante. O que interessa é veículo, velocidade, tal. E o que ele vai pedir? Posição, aceleração, comparação com a gravidade. Então, vamos começar a resolução. Primeiro passo é a conversão litro para centímetro cúbico. Então, nós temos aqui o nosso volume, que é de 0,473 litros, porém, um litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. 1.000 vezes 0,473, nós vamos obter 473 centímetros cúbicos. Agora, como segundo passo, nós vamos fazer a conversão de centímetros cúbicos para milímetros cúbicos. Nós sabemos que 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Então, nós já temos aqui o nosso volume como sendo igual a 473. Em lugar do centímetro, vou colocar os 10 milímetros. Isso aqui está ao cubo. Então, nós vamos ficar com 473 vezes 10 ao cubo, que são 1.000 milímetros cúbicos. Porém, 473 corresponde a 4,73 vezes 10 ao quadrado. E 1.000 corresponde a 10 ao cubo. E nós temos, então, milímetros cúbicos. Isto nos fornecerá 4,73 vezes 10 à quinta milímetros cúbicos. Aí vocês verão na resposta, esse exercício não possui resposta, mas vocês verão no livro, Matheus, Fernando e o Matheus não estão vendo. Como eu falei, eu não consigo controlar essa resolução do Google Meet, mas eu vou colocar essas folhas digitalizadas no Moodle junto com o vídeo assim que
o Google me liberar o arquivo. Bom, o que nós fizemos aqui? Vocês podem ver, então, a resposta no livro, ver como o livro quer essa resposta, se ele quer, de fato, como sendo 473 mil milímetros cúbicos, ou se ele quer em notação científica, e vocês ajustam, fazem os ajustes convenientes. O que é importante destacar neste exercício? Primeiro, que eu escrevi os pontos principais do enunciado, o que o exercício nos fornece, o que ele nos pede, e fiz os passos do enunciado explicando. Eu falei, primeiro eu faço a conversão litro para centímetro cúbico. Depois eu faço a conversão centímetro cúbico para milímetros cúbicos. As minhas expressões eu procurei escrevê-las da forma mais espaçada possível, mais organizada, de tal forma que a minha resolução fica, a leitura fica fácil. Às vezes pego resoluções de estudantes que eles não pulam espaço em linha, ou seja, fica tudo amontoado em linhas diferentes, e também os números, as resoluções numa mesma linha, ficam também todas espremidas. Então, façam tudo isso de forma organizada, façam tudo isso de forma que vocês mesmos entendam. Se vocês pegarem essa lista para estudar, daqui a um ano, por exemplo. Professor, quando você disponibiliza os comentários à lista? Assim que possível, Fernando. Vocês vão me entregar hoje, a semana que vem eu quero ver se eu já faço as correções. Eu tenho não apenas essa turma, tem outras turmas também que já estão me entregando, mas assim que possível eu já coloco os comentários lá. Eu vou pegar a lista, dizer para vocês o que está bom, o que vocês precisam melhorar. E lembrando, esse comentário é privativo, eu sempre coloco lá que apenas você pode ver isso no Moodle, assim, os outros não terão acesso ao que eu disser a você, você não precisa ficar depois, eventualmente, assim, constrangido. Bom, vamos aqui analisar um outro exercício, então, que é o exercício 1.38. Lembrando que eu não estou escolhendo aqui os exercícios por serem professor, sobre essas novas listas que você disponibilizou. Não seria uma lista por semana? Sim, por quê? Pedro, faltou uma lista ou sobrou uma lista? Tem duas. Não. É que tem duas para vocês entregarem. Mas é uma lista que eu liberarei por semana para vocês fazerem. Eu dei um prazo maior na primeira lista. Mas, a princípio, toda semana eu vou liberar uma lista com um dado prazo de entrega. Esse prazo será de, no mínimo, uma semana. No caso, a primeira lista eu coloquei 2 semanas como prazo. Bom, como eu estava prosseguindo, como eu estava falando, eu não estou escolhendo esses exercícios por grau de dificuldade. São exercícios simples. Eu estou escolhendo para mostrar para vocês como que vocês devem abordar, resolver um dado exercício. Vamos ao exercício 1.38, que lida com vetores. Então, ele diz, dados dois vetores A e B, ele fornece esses vetores em termos de componentes ortogonais. É que assim a primeira é para hoje, 7. Já tanto a 2 e a 3 estão para o dia 14. Isso está certo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu não tenho aqui os prazos que eu não tenho aqui os prazos das listas. Deixe-me ver, então. Vou abrir no Moodle. Mas se eu coloquei no Moodle e está com o prazo na lista de exercícios,
Então, é isso mesmo. Deixe-me ver. Já deixo tudo. Isso. Lista 1, 7 do 10. Listas 2 e 3 para o dia 14. E a lista 3 você já passou na segunda. Isso, exatamente. Eu costumo colocar todas as atividades no Moodle na segunda-feira. E as listas são sempre para serem entregues nas quintas-feiras, que é quando vocês teriam a aula presencial, que é o horário reservado para a nossa disciplina. Então, eu vou passar uma lista numa dada segunda, com prazo de entrega para quinta-feira da próxima semana. Ou seja, o prazo de entrega de uma lista, vocês sempre terão pelo menos uma semana para fazer a lista. Então, prosseguindo com o exercício 1.38, ele nos fornece dois vetores A e B em componentes nos versores ortogonais I e J, que referem-se a x e y. Aí ele pede no item A, ache o módulo de cada vetor. B, escreva uma expressão para a diferença vetorial A menos B, usando vetores unitários. C, ache o módulo e a direção da diferença vetorial A menos B. E D, faça um diagrama vetorial para A, B e A menos B e mostre que os resultados concordam aproximadamente com a resposta do item C. Não, perfeito. Então, vamos começar primeiro, como eu falei. O que o problema nos fornece? Nós temos, então, vetores. Um dado vetor A igual a 4i mais 7j e B igual a 5i menos 2j. Aqui já temos algo que eu quero chamar a atenção de vocês. Notem que estamos agora trabalhando com vetores. Vetores e escalares são entidades matemáticas distintas. Vocês verão isso em geometria analítica, verão isso em álgebra linear, mas eu quero chamar a atenção de vocês agora, porque nós vamos começar a lidar com vetores logo adiante na nossa disciplina. Quando você representa um vetor, vocês podem depois ler, assistir a minha aula de álgebra vetorial, na playlist de álgebra vetorial, nós sempre colocamos uma seta sobre esse vetor. Ou, se nós estamos lidando com um vetor de módulo 1, ou seja, estou pegando esse vetor e dividindo esse vetor pelo seu módulo, nós teremos o versor A, e versores nós distinguimos pelo acento circunflexo. Sempre que você tiver um vetor, você tem ou uma seta sobre o símbolo, ou um acento circunflexo que designa um versor. Muitas vezes, os estudantes, por exemplo, escrevem esta primeira sentença como sendo A igual a 4i mais 7j. Esta sentença aqui, essa expressão, é algo totalmente diferente desta expressão aqui. Isso aqui é uma expressão igualando escalares, igualando números. No caso, eu vou supor que esse i seja uma variável e este j também seja uma variável, seja ela um número inteiro, um número complexo, um número real, não importa. Agora, aqui nós temos um vetor igualado a vetores, o que nos remete ao segundo comentário. Então, o aluno pode escrever isto aqui.
Pior ainda, isso aqui está errado. Deste lado, nós temos o vetor A. Deste outro lado, nós temos um dado escalar. Vetor e escalar são entidades totalmente distintas. Você não pode igualar vetores e escalares. Você só iguala vetor a vetor ou escalar a escalar. Então, eu costumo tirar pontos quando alguém escreve alguns absurdos matemáticos desta forma. Bom, vamos então passar para a resolução do exercício. Nós temos aqui o item A, que ele simplesmente está nos pedindo o módulo de cada vetor. Então, vamos escrever aqui um módulos. Bom, um módulo, uma vez que o vetor está escrito em termos de componentes ortogonais, ou melhor, componentes ortonormais, afinal de contas, os versores I e J se referem aos conhecidos versores retangulares. No caso, temos o versor K referente à direção Z. O módulo será simplesmente a soma dos quadrados, a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. No caso de A, será a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado, que nos fornecerá a raiz de 16 mais 49, ou seja, raiz de 65. Nós temos o módulo de B, analogamente, que corresponde a 5 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, que nos fornecerá 25 mais 4. Então, o módulo de P é igual a raiz de 29. Vamos agora ao item B. Escreva uma expressão para a diferença vetorial A menos B usando vetores unitários. Bom, esse item é fácil porque nós já estamos escrevendo por que colocar ao quadrado e a raiz. Ah, perfeito. Isso aqui é da álgebra vetorial. Vocês vão ver. O que nós temos aqui é o seguinte. Estamos em duas dimensões apenas. Nós temos x e y, as direções. E cada direção tem associado um versor. No caso, este aqui é o versor I e este é o versor J. Então, vamos ver esse vetor A. É 4i, ou seja, na direção X, eu tenho esse I de norma unitária multiplicado por 4 e temos 7j, ou seja, na direção J nós estamos andando aqui 7. Então, estas são as coordenadas do final do meu vetor. Ele começa na origem e termina neste ponto. Este é o meu vetor A. O que é o módulo de A? É este comprimento aqui. Note que aqui nós temos
um triângulo retângulo. A hipotenusa é o vetor. Aqui nós temos um cateto de comprimento 4, e aqui nós temos um outro cateto de comprimento 7. Então, este é o nosso A. Quanto vale A? É a raiz de 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Apliquei aqui um teorema de Pitágoras. Perfeito, Gabriel? Talvez vocês não estejam ainda familiarizados com os vetores, porque eu não sei se já cobrei isso. Eu vou cobrar quando fizermos o movimento em várias dimensões. Porém, vocês podem, vocês têm já videoaulas a esse respeito, quando eu coloco lá as aulas de álgebra vetorial, em que eu explico passo a passo o que são os vetores, mas, como eu falei, eu não estou aqui interessado em explicar a matemática por trás dos exercícios, os detalhes. Estou aqui interessado em explicar para vocês como que vocês devem organizar a resolução e os cuidados que devem tomar com a notação. Bom, prosseguindo, então, se vocês tiverem qualquer dúvida, façam como o Gabriel, digitem no chat, podem falar também. Então, temos aqui o item B, que ele nos pede uma expressão para a diferença vetorial A menos B, utilizando vetores unitários. Nada mais simples, porque nós já estamos lidando com A e B em termos dos vetores unitários. Professor, era para a gente saber limite e derivada já? Na verdade, seria muito bom que vocês soubessem, porque eu começo por causa da lista 2. Na verdade, vocês deveriam. Seria bom se vocês soubessem. Seria bom se Física 1 fosse um semestre posterior ao semestre em que vocês possuem cálculo. Porém, isso não acontece. Por isso que eu faço, no início do curso, uma introdução ao cálculo. Aquela lista 2 é para isso. Falei para vocês assistirem às minhas aulas de cálculo, em que eu exploro os conceitos de limite, derivada e integral, de forma bem básica, de forma simples e intuitiva, para que vocês possam acompanhar a minha matéria depois. Conforme vocês avançarem na minha disciplina, vocês também estão vendo esses conceitos de cálculo na disciplina de cálculo de vocês. E, professor, na sua playlist estava faltando 2 vídeos. Tem algum problema? Não, não tem. Esses vídeos são vídeos que eu vou gravar depois. E eu estou assistindo agora. Perfeito, Luca. Eu vou gravar esses vídeos, esses 2 vídeos que estão faltando depois, em que eu vou tratar do limite fundamental, que é um limite trigonométrico, do limite de funções trigonométricas. Só que eu não uso nessa disciplina. Como vocês não tiveram cálculo ainda, eu vou tratar aqui só de limites, de derivadas integrais e funções polinomiais, que são as mais fáceis de se lidar. Isso não vai prejudicar tanto assim o aprendizado de vocês. Porém, se vocês não me enviarem sugestões de conteúdo para a atividade síncrona, que nós teremos aí sim sobre revisão, resolução de exercícios para tirar dúvidas, eu vou fazer com vocês os limites de funções trigonométricas. Prosseguindo, então, com o... Ok, professor, só é meio estranho ter de aprender e fazer uma avaliação de um assunto em 10 dias. Eu sei, Luca, eu sei que é, mas eu preciso disso. Senão vocês não conseguem acompanhar. Vocês podem verificar a matéria do Sears e Zemansky, vocês não vão conseguir acompanhar, porque ele já lida com cálculo, ele já lida com integrais e derivadas, é a matemática superior. Então, os vetores A e B já estão escritos em termos de versores ortonormais I e J, então é simplesmente tomar A, que é 4,
5i mais 7j, menos o b, que é 5i menos 2j. E isso nos fornecerá, então, 4i mais 7j menos 5i mais 2j. 4 menos 5 dá menos 1, então temos menos 1. E 7 mais 2 dá 9. Então temos menos i mais 9j. E aí, ele pede no item C o módulo e a direção da diferença vetorial A menos B. Então, item C. Nós temos que o módulo de A menos B será igual a raiz da soma dos quadrados das componentes, que é menos 1 ao quadrado mais 9 ao quadrado, ou seja, 1 mais 81 corresponde a raiz de 82. Bom, como realmente eu ainda não cobrei de vocês que assistissem às aulas de álgebra vetorial, eu não vou falar dos itens. Eu não vou falar do item D. O módulo, eu não vou falar da direção, porque a direção nós vamos obter com uma operação chamada de produto escalar. Então, isso aí seria um pouco mais elaborado. Eu só fiz este exercício para falar de vocês o cuidado com a notação. Quando vocês escreverem vetores, vocês têm de deixar bem claro, através de uma seta ou de um acento circunflexo, sobre as entidades vetoriais. E você só iguala um vetor a um outro vetor. Você iguala um escalar, um número, a um outro número. Você nunca iguala um vetor a um número. São entidades matemáticas distintas. E vejam que eu procurei sempre deixar um espaço mínimo entre as linhas que eu estou escrevendo. Eu não deixo a minha escrita, eu deixo essa escrita aqui, as minhas resoluções, uma leitura, procuro deixar a leitura confortável. E outra coisa, vocês podem escrever as contas de vocês aqui nessa orientação, que é a orientação paisagem. Vocês podem escrevê-las na orientação de retrato. Vocês podem escrever em uma única coluna ao longo de toda a folha. Vocês podem dividir a folha, se escreverem em retrato ou paisagem, em 2 colunas, por exemplo, se vocês acharem melhor. Isso fica a critério de vocês. Mas deixem tudo claro, deixem tudo organizado em uma sequência lógica, de tal forma que eu possa acompanhar as resoluções de vocês. Ô, professor. Sim? Então, a lista 1 lá, eu mandei um aviso lá no Moodle, que a minha não coube no Moodle, eu tive que enviar no e-mail. Perfeito. Beleza? Sim, é isso mesmo. Quando vocês não conseguirem, o arquivo ficar muito grande, e vocês não conseguirem enviar no Moodle, né, que ele tem um limite de tamanho, façam isso mesmo. Manda por e-mail e coloca um aviso lá no tópico da lista, que você fez isso. Beleza, então, obrigado. Não, que isso. E agora vocês estavam falando de cálculo, de derivadas integrais. Eu vou fazer um exercício simples envolvendo já derivada e integral,
porém, não para que vocês assim saibam já derivadas integrais. Eu estou cobrando isso essa semana. Porém, eu quero ilustrar um outro aspecto que eu recomendo a vocês da resolução de exercícios. É o exercício 2.8. Então, vocês podem seguir aqui no Sears e Zemansky. Ele está na página 64 e ele nos fala o seguinte: um pássaro está voando para o leste. Sua distância a partir de um prédio alto é dada por uma dada expressão x de t, 28 metros mais 12,4 metros por segundo, multiplicando o tempo, menos 0,0450 metros por segundo ao cubo, multiplicando t ao cubo. Então, ele nos pede a velocidade instantânea do pássaro quando t igual a 8 segundos. O professor, essa daí é só derivar a equação da posição que chega na velocidade, né? Perfeito, perfeito. Você já tinha visto por 8, né? Isso, você já tinha visto o cálculo antes? Já manjava um pouco. Ah, então, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, vamos da mesma forma que eu fiz nos exercícios anteriores. Nós temos aqui, o que o exercício nos fornece? A posição de um pássaro, que é dada por um certo x de t. Eu vou escrever, primeira observação, e essa aqui é uma observação importantíssima. Quando eu escrevo o enunciado, quando eu começo a resolver o problema, eu vou escrever essa expressão como sendo um certo A mais um BT mais um CT ao quadrado, onde nós temos que A é igual a 28 metros, B corresponde a 12 metros por segundo, e C corresponde a menos 0,045 metros por segundo ao cubo. Eu não vou começar a tratar com números por enquanto. Eu vou procurar fazer o máximo possível todos os meus passos em termos de símbolos. No caso, escolhi aqui os símbolos A, B e C, e sei que A, B e C possuem valores numéricos que o livro, o enunciado, nos fornece. Então, o que o exercício nos pede? Ele quer a velocidade instantânea em t igual a 8 segundos. Como acho que foi o Renan que nos falou, isso aqui é um exercício de cálculo simples. Se eu quero obter a velocidade instantânea, eu vou simplesmente chamar de Vx, eu vou simplesmente derivar x com relação a t. Vocês verão que esta é uma, para funções polinomiais, é uma operação simples. Então, a derivada da constante A é zero. A derivada de bt, a queda do expoente, nós temos aqui t elevado a 1. 1 menos 1 dá 0, nós teremos b. E, no caso desse termo quadrático, teremos 2ct. Ele poderia ter pedido... Ah, não, aqui, me desculpem, é t ao cubo.
É t ao cubo, professor. Isso, é t ao cubo. Perfeito. E acabei de ilustrar outra coisa. Às vezes a gente pode errar quando estamos fazendo a lista de exercícios. Vejam que eu precisei rasurar aqui, precisei rasurar aqui também. Por isso eu recomendo a vocês, façam as listas a lápis. Desde que seja um tom de grafite que fique visível quando vocês digitalizarem as suas páginas. Assim vocês não têm esse problema, vocês podem, se vocês errarem, basta apagarem, passarem a borracha. Uma vez tendo conduzido todos os cálculos, todos os parâmetros que ele me pede, por exemplo, ele poderia ter me pedido a aceleração, então eu ia derivar outra vez. Ele poderia ter me dado mais expressões, pedido mais operações. Então, eu conduzo tudo, primeiro, em termos de símbolos. Lembre-se do que eu falei. Primeiro, vocês fazem tudo simbólico. E a última etapa da resolução é a substituição dos dados numéricos. Então, meu V de x, de t, né, em 8 segundos, será simplesmente o B, que é 12, mais 3, que multiplica o menos 0,045, que multiplica o 8 ao quadrado. Isso nos fornece 12. Menos, vejamos, 2 vezes 0,045 dá 0,09. Mais 0, vai dar aqui 0,135, se eu estiver. Então, a derivada da posição em função do tempo resulta na velocidade em função do tempo. Perfeito! E a derivada da velocidade em função do tempo resulta na aceleração em função do tempo, Paulo César. Vezes 64. Bom, aqui é só matemática. Eu não sei quanto que dá 0,135 vezes 64. A minha calculadora, infelizmente, está sem a bateria. Mas se algum de vocês fizer... 8,64. Certo. 8,64. Quanto que dá 12 menos 8,64? Espera aí, professor. Vai dar 3,26? Isso. 3,26? 36. 36, certo. 3,36. E, claro, nós queremos velocidade. Velocidade é medida em metros por segundo. Outra coisa, vocês sempre conduzem todas as operações simbolicamente. Substituição dos dados numéricos é a última operação, a última etapa do exercício. Quando vocês fizerem, verifiquem as unidades dos parâmetros. Ele poderia muito bem ter colocado aqui esse A como sendo 28 centímetros, o B como sendo 12 milímetros por segundo, ou quilômetros por hora. Então, antes de fazer a substituição dos dados numéricos, verifiquem se as unidades estão consistentes. Somente depois disso que vocês partem para a álgebra. E notem quais foram sempre as etapas que eu segui. Síntese do enunciado, o que o enunciado nos fornece, o que ele pede. Eu explico em palavras o que eu estou fazendo aqui, a conversão litro-centímetro cúbico, conversão centímetro cúbico, milímetro cúbico. Eu não preciso fazer um texto pormenorizado daquilo que eu estou fazendo. Basta dar indicações. Isso aqui, tendo simplesmente esta resolução, você já consegue perceber em que consiste o exercício. Eu não preciso copiar todo o enunciado. A mesma coisa aqui.
Eu sei que esse enunciado, embora possa ter um parágrafo, ele simplesmente nos dá dois vetores e está nos pedindo algumas características desses vetores. Os módulos, a diferença dos vetores, o módulo dessa diferença vetorial. E, neste último caso, nós temos que o exercício nos fornece a posição de um pássaro, dada por essa expressão, e pede simplesmente a velocidade instantânea. Em um certo tempo, t igual a 8 segundos. Então, eu faço todas as operações matemáticas, todas as manipulações que o problema necessita em termos simbólicos. Este é um aprendizado que eu quero, esse é um hábito que eu quero que vocês peguem nessa disciplina. Eu sempre cobro isso dos meus alunos, não apenas em Física 1, em Física 3, em eletromagnetismo. Primeiro, você segue tudo simbolicamente. A substituição dos dados numéricos é a última coisa que você faz. Você não se importa com números na maior parte da sua resolução. Isso é o que eu tinha para falar para vocês. Se vocês estão intimidados com relação a cálculo, se vocês estão intimidados com relação a limites, derivadas, integrais, como o Luca falou, esses conceitos de limite, derivada integral, são conceitos abstratos, são conceitos que exigem um salto cognitivo, um salto intelectual nosso. Eu não espero que vocês aprendam em 10 dias. Vocês vão ter 4 disciplinas de cálculo para trabalhar com isso. Eu estou querendo que vocês aprendam o básico, o essencial. Tenham uma ideia, assistam as minhas videoaulas. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem, consultem os monitores. Porém, ali eu quero que você assista assim, tentando captar a ideia geral. E depois você vai chegar a regras assim bem elementares. A derivada de uma função polinomial. Você vai aplicar a regra da queda do expoente. A integral. Você vai fazer o processo inverso. Você vai subir o expoente. É só isso que vocês vão precisar para acompanhar a minha disciplina. Vocês têm alguma dúvida, alguma observação? Mas professor, o que é um limite? O que é uma derivada? Assista a minha videoaula. Eu não só falei para vocês assistirem a videoaula, como ainda coloquei uma apostila que me foi muito útil quando eu era aluno. Coloquei lá no tópico de dúvidas. Porque limite que tende a zero é igual a infinito. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você tem, de fato, uma singularidade. Eu não tenho como resolver, não tenho como responder agora essas perguntas tão, assim, gerais. Como eu falei, eu fiz a videoaula exatamente para ensinar a vocês. Isso, como o Renan está falando, a ideia intuitiva é essa. Existem algumas sutilezas referentes a limites, porém, a ideia intuitiva que eu quero que vocês saiam dessa disciplina sabendo é essa. Em cálculo, vocês vão trabalhar isso com os lemas, com os teoremas, com todo o rigor necessário. Ô, professor, na sua Sim. matéria não precisa saber teorema do confronto, não, nessas coisas. Não. Teorema do confronto, teorema do valor médio, nada disso. Nem a regra de L'Hopital você vai precisar. Tá, entendi, beleza. Você só precisa saber de cálculo aquilo que eu coloquei nas videoaulas, que é basicamente integral e derivada de funções polinomiais. Se você já fez cálculo, é só a regra da queda do expoente que você precisa saber. Sim, então tá tranquilo. Mais alguma dúvida? Fiquem à vontade.
Assume significa ele não se torna e os valores não correspondem ao limite. Luca, eu preciso que, se você tiver dúvida ainda, eu posso discutir isso na nossa próxima atividade síncrona, que daí eu vou reservar para tirar as dúvidas com relação à matéria de vocês. Aí vocês me mandam sugestões no Moodle. Eu não sei se eu já marquei essa atividade para a próxima semana ou para uma outra semana, mas antes da primeira avaliação, nós teremos... perfeito, na quinta-feira. Então, aí, se você assista as videoaulas, se você ainda ficar com dúvidas, pode colocar lá no fórum de dúvidas, eu respondo, ou vocês podem consultar os monitores. E se ainda... para entregar dia 14, às 12. Perfeito. MonKW, não sei o que é isso, mas em todo caso... vocês me enviam as sugestões e eu abordo na próxima atividade síncrona. Vocês poderão ter um pouco de dificuldade no início, mas conforme vocês forem utilizando esses resultados depois para resolverem os exercícios, isso vai ficar entranhado. Vocês terão facilidade maior, inclusive, quando virem esses conceitos em cálculo, porque já terão uma ideia intuitiva do que está acontecendo. Bom, mais alguma observação? Não, professor, deu para tirar bastante dúvida em relação aos exercícios, assim, como tem que ser entregue e tal. Perfeito. E eu vou colocar essas folhas aqui no Moodle também. Você vai colocar? Sim, sim. Então tá tranquilo. Porque a resolução aqui fica baixa, né? Vocês têm dificuldade em enxergar o que eu estou escrevendo. Não sei porque isso acontece com o Meet. Então, aí vocês vão poder acompanhar depois, se quiserem rever essa aula, e quem não participou quiser rever também, fiquem à vontade. Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu encerro por aqui a nossa atividade. E eu terei um P-aluno agora, acho que às 10 horas. Às 10h20 ou 10h10, não sei. E aí vocês podem, depois, eu não sei se é para essa turma, mas como eu falei, o nosso P-aluno é de segunda, professor. Não, tudo bem. Mas todo P-aluno eu abro para todos os meus alunos. Hoje eu vou mandar a sala para vocês também. A prioridade de atendimento será para a turma de hoje. Porém, se não tiver ninguém, vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu atendo. Eu faço isso com todos os P-alunos. Tranquilo, então. Tem umas 3 atividades monstruosas para o dia 14. Tem, Luca? Exatamente, tem. E eu falei logo na apresentação do curso que eu faço essa disciplina de tal forma que ela seja trabalhosa. Vocês têm o semestre está curto, vocês têm um curto espaço de tempo para cumprir com todo um conteúdo, com todo um aprendizado. Bom, me despeço aqui então. Quem quiser falar comigo depois, eu mando a sala do P-aluno. Professor, você manda no e-mail ou no Moodle? No Moodle. Eu vou naquele serviço aquele serviço de mensagens lá do Moodle, aquele balãozinho lá em cima, né? Entendi. Beleza, então. Falou, professor. Até mais. É verdade que tem um professor que manda uma lista de mais de 50 exercícios. Eu nunca cheguei a 50 exercícios. Meus exercícios são 15 por semana. Isso é um padrão. Bom, tenham um bom dia e tenham uma boa semana. Isso, exatamente, Luca. Mas isso aqui nos exercícios auxílios Zemansky não vai acontecer. Só naqueles primeiros de revisão matemática.